Nesse vídeo, eu quero responder uma dúvida muito comum sobre o mercado imobiliário. Será que vale a pena investir em lotes? Será que vale a pena você guardar o seu dinheiro por meio de um imóvel, de um lote e ganhar em cima dessa valorização? Pois é, eu quero fazer algumas reflexões com você sobre esse assunto e ao final do vídeo a gente vai ter uma conclusão sobre isso. O primeiro ponto que a gente pode deixar aqui muito claro é que se você pretende poupar o seu dinheiro e investir no lote, mas para fazer isso você precisa do financiamento do lote, você vai lá no lançamento, vai lá no estande de vendas, conversa com o corretor de imóveis e compra um lote segundo a tabela de preços e faz um financiamento de 10, 12, 15 anos. Se você faz um financiamento para adquirir esse lote, então a resposta aqui é muito clara: não vale a pena. Isso aqui não pode ser considerado um investimento, porque não faz o menor sentido você fazer um empréstimo para, com o dinheiro do empréstimo, você fazer um investimento. É muito difícil que as taxas de juros que você paga no financiamento ou no empréstimo compensem as taxas de juros que você vai receber por meio do seu investimento. E esse raciocínio aqui, ele vale para praticamente qualquer tipo de investimento. A não ser que você esteja comprando um equipamento para a sua indústria, você esteja fazendo um investimento na sua operação. Você fazer empréstimos ou financiamentos e usar o dinheiro que você está pegando nessa operação para fazer um investimento, dificilmente vai dar bom em alguma coisa. Isso aqui vale especialmente se as taxas desse financiamento ou desse empréstimo forem altas. E esse é o caso para o mercado imobiliário. O mais comum é quando você compra um lote num lançamento, é muito comum que a tabela de preços tenha uma taxa de juros, que não é tão baixa assim, 6, 8% ao ano, mais a variação da inflação. E geralmente os loteamentos usam o IGPM, que é um indexador de inflação, que ele é mais alto do que os outros. Se a gente compara no período histórico, o IGPM ele é sempre um valor mais alto do que os outros que a gente tem disponíveis no mercado. Então, no final das contas, você está pegando um empréstimo que tem taxa de juros mais uma indexação pela inflação e você espera que ao final desse período, quando você concluir seus pagamentos e quitar os pagamentos daquele lote, você consiga vender esse lote por um valor mais alto do que o de aquisição. Isso aqui é difícil fazer lógica. Não dá muito para a gente competir com a matemática financeira. A taxa de juros do seu investimento, ela normalmente é mais baixa do que a taxa de juros do seu financiamento. Então, por causa disso, não faz sentido investir num lote por meio de um financiamento pela loteadora. Isso aqui não faz sentido. Você não pode usar esse mecanismo para investir. Mas existe um argumento que é a favor desse tipo de operação, que é o seguinte: Daniel, se eu financio um lote e eu tenho ali aquele carnê de pagamentos, mensalmente eu pago os boletos e isso vai me forçar a investir. Como eu tenho que pagar aqueles boletos, eu vou estar, de certa forma, fazendo um investimento compulsório. Eu pago o boleto e aquele boleto ali vai agregando no valor do lote. Olha só, pode até ser verdade que você precisa de uma forcinha, você precisa de uma ajuda para investir. Mas essa ajuda, nesse caso aqui, ela não está te ajudando a investir. O financiamento de um lote, ele serve para os interessados que querem residir ali em cima. É um mecanismo de facilitação de compra para as pessoas que vão residir, vão utilizar aquele lote ou para construir uma casa ou para construir seu comércio, mas é para a utilização daquela propriedade. O financiamento não serve para quem quer investir no lote. Existem outros mecanismos mais inteligentes de fazer isso, a gente vai ver mais na frente do vídeo. Beleza, agora a gente pode discutir então por que a gente investe, né? Qual que é o principal motivo? A gente está pegando o nosso dinheiro, está colocando no lote, mas qual que é o objetivo de fazer isso? Por que a gente está investindo? Eu acredito que ao investir, ao reservar um dinheiro para amanhã, ao não gastar tudo que a gente tem disponível hoje, né? Ao se preocupar com o futuro, a gente precisa de batalhar duas grandes forças. Essas forças elas são meio que invisíveis, mas elas estão sempre por perto do nosso dinheiro. A gente precisa de lutar contra a inflação e a gente precisa de lutar contra os tributos. Então vamos ver aqui primeiro os efeitos da inflação que a gente precisa de lutar contra. A definição de inflação é o aumento generalizado dos preços. A cada período a nossa moeda ela perde o poder de compra. Existem vários motivos de por que a inflação existe, mas de forma geral a inflação é um fenômeno monetário. O nosso dinheiro ele perde valor ao longo do tempo por causa de políticas monetárias e por causa de políticas fiscais. Mas o nosso dinheiro ele perde valor ao longo do tempo. Então, os R$ 100 de hoje, eles provavelmente vão comprar muito menos
daqui a um ano, porque R$ 100 eles vão perder valor ao longo do tempo. Isso aqui que é o fenômeno da inflação. Então a gente precisa de proteger o nosso dinheiro da inflação. A gente precisa de achar alternativas de investimento que protejam. Olha, como é que eu faço para preservar o meu montante? Como é que eu faço para preservar o meu dinheiro dessa força que é a inflação? A gente pensa, olha, eu tenho que investir. Só que não são todas as aplicações bancárias, não são todas as aplicações financeiras que te protegem da inflação. Por exemplo, a poupança, que é um produto que muitos brasileiros investem, historicamente não ganha da inflação. A poupança, ela historicamente, ela tem rendimentos que são inferiores à inflação do período. Isso quer dizer que quando você deixa o seu dinheiro aplicado na poupança, muito provavelmente ele vai seguir perdendo poder de compra. A poupança, ela não consegue vencer a inflação. Então a gente vai no mercado buscar alternativas. Aí a gente fala, pode ser um imóvel, né? Um imóvel pode ser uma solução para isso. Porque geralmente os imóveis sobem o preço. E realmente, os imóveis sobem o preço. Mas eles têm que subir o suficiente para ganhar da inflação, que é esse primeiro fenômeno que eu falei para você aqui, e para também o segundo fenômeno, que são os tributos. Os tributos também agem sobre o nosso dinheiro. Os políticos estão sempre de olho no dinheiro que a gente tem, no lucro que a gente tem, em quanto que a gente tem guardado, em quanto que a gente pode pagar de imposto. É assim que funciona praticamente em qualquer lugar do mundo. Então, a gente também tem que ganhar os tributos. E eu vou listar aqui para você alguns tributos que a gente paga quando a gente está falando de imóveis. O primeiro deles, e talvez mais claro, é o IPTU. A gente precisa de pagar um imposto simplesmente por ter um imóvel, né? O fato gerador do tributo, do IPTU, o fato gerador do IPTU, ele é a propriedade. Simplesmente porque a propriedade existe, você precisa de pagar o IPTU. Existe um segundo imposto que a gente precisa de pagar também, que é o imposto sobre a transmissão do bem. Quando você vai lá e adquire um lote, faz a escritura e transfere a escritura para o seu nome, quando existe essa transmissão desse bem da loteadora para você que está adquirindo esse imóvel para investir, você precisa de pagar o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão do Bem. Esse ITBI ele é um imposto que também é municipal, ele varia de município para município, ele é 2,5%, 3% sobre o valor venal. A prefeitura avalia o valor daquela propriedade e cobra o imposto sobre a sua propriedade. Para fazer a transmissão, você precisa de pagar o ITBI sobre o valor da propriedade na época em que você está fazendo a transmissão. Então, se você está adquirindo o lote agora, vai enrolar para fazer a escritura, daqui 5, 10 anos você faz a escritura e transfere para o seu nome, você tem que pagar o ITBI, não sobre o valor de aquisição, mas sobre o valor de avaliação da prefeitura lá naquele momento em que você está fazendo a transferência. Beleza. E existe ainda um terceiro imposto, que talvez seja o maior deles, que é o seguinte: quando a gente faz o investimento, a gente está poupando para o futuro. E a gente espera que ao longo do tempo a gente tenha lucro, que a gente ganhe dinheiro com essa operação. Então eu estou comprando agora por um valor mais baixo e eu espero que dentro de alguns anos eu consiga vender por um valor mais alto. Quando você faz essa operação de comprar uma coisa mais barata para vender ela mais cara, você precisa de pagar um imposto de renda sobre o ganho de capital. Existe um ganho de capital em comprar uma coisa barata e vender cara. Você tem que pegar a diferença entre essas duas coisas, o valor de venda e o valor de compra, que seria o seu lucro, e sobre o seu lucro você incide a alíquota do imposto de renda. E a gente pode simplificar aqui falando que é mais ou menos 15%. Então, o ganho de capital no Brasil é tributado da seguinte forma: você comprou barato, lá no futuro você vendeu caro, você precisa de pagar o ganho de capital, que é 15% sobre a diferença que houve aí. Então, quando você faz o investimento, você precisa considerar essas duas coisas: o poder da inflação e também o poder dos tributos. Você não pode ignorar essas duas forças. E o seu imóvel, ele tem que valorizar a ponto de ganhar dessas duas coisas. Então, historicamente, os imóveis aumentaram o preço aqui nessa região. Beleza, isso aqui é muito bom. Imóveis aumentando o preço é muito bom. Mas será que eles aumentaram o preço o suficiente para ganhar desses dois fenômenos? Eu estou falando isso aqui porque se eles não ganharem desses dois fenômenos, o seu investimento, ele simplesmente não está atendendo aos requisitos básicos de investimento, que é ganhar dessas duas coisas. Você precisa de ganhar na inflação e também você precisa de ganhar dos tributos. Beleza? Existe agora ainda um terceiro ponto a ser considerado e ele é especialmente importante para nós brasileiros que estamos investindo no Brasil, que é o seguinte: no Brasil, a propriedade precisa atender à sua função social. Existe uma função social atrelada à propriedade. Isso aqui a gente tem especialmente como consequência da nossa Constituição Federal de 1988. O que isso quer dizer?
que uma propriedade ela foi feita para ser utilizada. Uma propriedade ela foi feita para ser uma residência, um comércio, para atender necessidades básicas, né, porque afinal de contas todos os brasileiros eles têm direito à moradia. Isso aqui é um direito constitucional. Beleza, então existe a função social da propriedade. E um imóvel, que é um imóvel vazio, um lote que você compra para investir, olha, comprei um lote, vou deixar esse lote aqui desocupado para lá na frente eu ganhar valorização por meio do crescimento da região. Esse imóvel que está vazio, ele não está atendendo à função social da propriedade. E por ele não estar atendendo à função social da propriedade, cabe, aqui né, segundo o nosso arranjo legal no Brasil, cabe a intervenção do Estado. Como não existe a função social, o Estado pode intervir para que a função social seja cumprida nessa propriedade. Como é que isso é feito aqui no Brasil? Existem alguns meios, por exemplo, a tributação progressiva. Existe uma tabela progressiva do IPTU, olha. A prefeitura faz o plano diretor, ela fala o que tem que acontecer ali, ela quer evitar vazios urbanos, e ela quer adensar aquela região, e ela começa a cobrar progressivamente, ano a ano, um IPTU mais caro sobre os imóveis que estão desocupados, sobre os imóveis vazios, sobre os lotes vazios, né? Isso aqui acontece principalmente nas cidades maiores. Cidades que são alvo de loteamentos, normalmente são cidades menores, e aí não tem tanto essa tabela progressiva de IPTU. Mas existe ainda uma segunda maneira que talvez seja mais pesada ainda, que é o instrumento do uso capião. Um imóvel que está vazio depois de tantos anos, ele pode ser ocupado por uma família para a subsistência da sua família, e se essa família estiver habitando ali depois de tantos anos, ela pode solicitar o uso capião. E aí essa família ela passa a ter o domínio e a propriedade daquele lote. E a justificativa para o uso capião é que a função social da propriedade daquele lote não estava sendo atendida e essa família que passou a residir ali em cima passou a dar função social para aquele lote. E aí, como você não estava fazendo uso daquela propriedade, o Estado fez a sua intervenção por meio do uso capião e deu o domínio e a propriedade para aquela família. Claro que existem muitos detalhes, é um longo processo isso aqui, agora é um processo que pode acontecer de forma extrajudicial também, né, direto lá no cartório, mas o que eu estou falando é que não dá, no Brasil, é meio que, a gente pode falar que é meio que ilegal você investir no lote da seguinte maneira: vou comprar um lote aqui em 2021, vou comprar um lote no lançamento, loteamento, o preço está baixo, vou comprar ele aqui e vou vender esse lote daqui a 10 anos, em 2031. E aí a região vai crescer ali e eu vou ganhar na especulação imobiliária, né, como a região vai crescer, como as pessoas vão querer ter lotes nessa região, daqui a 10 anos eu vendo esse lote. No Brasil, não dá muito para fazer isso, principalmente com imóveis residenciais, porque você precisa atender à função social da propriedade. Pode ser que você não tenha nenhum problema com isso, pode ser que você faça essa operação nos próximos 10 anos, ninguém fique sabendo, ninguém vá lá te importunar e você consiga obter o lucro lá na frente, vender esse lote lá na frente e ganhar seu dinheiro. Pode ser que isso dê certo, mas lembre-se que esse é um risco que você não pode ignorar, né? Beleza, então como você pode estar vendo aqui, eu não vejo muito com bons olhos a ideia de investir em um lote simplesmente com a ideia de comprar um lote, deixar ele lá guardadinho para vender lá na frente. Por quê? Tem a inflação, tem os impostos e tem também essa questão da função social da propriedade. Então, como investir, né? Qual que é a solução? Como é que você se expõe ao mercado imobiliário? No último vídeo que eu publiquei aqui no canal, eu falei sobre os fundos de investimento imobiliário. Pode ser uma boa você investir por meio de um fundo de investimento imobiliário. Lá nesse vídeo que eu publiquei, eu vou colocar o link aqui, eu mostro quais são as análises que você precisa fazer para escolher um bom fundo de investimento imobiliário. Mas quando você investe num fundo desse tipo, você já está exposto às valorizações da região, você já está exposto aos rendimentos médios que existem nesse mercado, você já está exposto ao mercado imobiliário. Essa é uma das maneiras. A segunda maneira que eu acho muito interessante, se você quer apenas fazer uma operação de investimento, se você quer apenas alocar o seu capital, é que você se torne cotista em um loteamento lá atrás. Em vez de comprar um lote lá no lançamento do loteamento, seria muito interessante se você conseguisse se tornar investidor antes do lançamento. Se você se tornasse investidor na empresa que está fazendo aquele loteamento, ou investidor na propriedade, ou investidor no próprio projeto, né, investidor na SPE, na Sociedade de Propósito Específico, seria muito interessante você conseguir se tornar investidor numa empresa que faz loteamentos ou num projeto específico.
Porque dessa maneira, quando você se torna investidor em um loteamento, você passa a ter possibilidade do ganho operacional, o que é muito interessante, né? O que é o ganho operacional no loteamento? É a ideia de você fazer um bom negócio na gleba, você faz um bom contrato, adquire uma gleba barata, faz uma permuta barata, faz uma obra eficiente, com custos baixos, e vende o lote caro, mais caro do que ele custou para ser produzido. Isso aqui é o ganho operacional. Mas tem um outro ponto que é muito interessante também, que existe a possibilidade do ganho financeiro. O financiamento do lote, ele é oferecido pelo loteador, ele é oferecido pela empresa que está fazendo aquele loteamento ali. E aí, se você é investidor, você participa também dos ganhos financeiros. Então, se lá atrás eu falei que poderia ser uma desvantagem você comprar um lote financiado, agora você está do lado de quem oferece o financiamento. Então, você vai remunerar seu capital por meio de uma taxa de juros acrescido de uma taxa de inflação. Então, se você quer de fato se expor ao mercado de loteamentos, a melhor alternativa é que você se torne um investidor num projeto de loteamentos. E aí existe ainda uma terceira possibilidade, que seria você mesmo, em vez de investir numa empresa que faz loteamentos, investir num projeto de loteamentos, seria muito interessante se você mesmo fizesse o seu próprio loteamento. E aqui eu posso te garantir que, normalmente, a necessidade de capital para fazer um loteamento, ela é muito menor do que as pessoas acham. Se você não conhece esse mercado, se você nunca se aproximou de uma pessoa que faz loteamentos, pode ser que você tenha uma imagem distorcida da quantidade de capital necessária para fazer um projeto desse tipo por causa do tamanho do loteamento. Quando você olha um projeto, quando você olha um loteamento, ele é uma coisa que ocupa muitos milhares de metros quadrados, tem 100 mil metros quadrados. Aí você acha, olha, se é um projeto que tem 100 mil metros quadrados, é muito caro fazer um projeto desse tipo. É caro, você precisa de dinheiro para investir ali em cima, com certeza, né? Mas normalmente é muito menos do que o leigo acha, é muito menos do que a pessoa que não está envolvida nesse projeto acha. E aí, como você está vendo, existe uma necessidade de projetos para investimento. Você empreendendo com loteamento, você acaba abrindo a porta para outras pessoas semelhantes a você que querem investir no projeto. Em vez de essas pessoas que querem investir em lotes, essas pessoas podem investir diretamente com você na SPE que vai fazer o loteamento. E aí, se você quer aprender a como fazer um loteamento, quer entender como é que você cria um projeto que seja comercialmente atrativo, financeiramente viável, sem cometer os diversos crimes que são possíveis nessa atividade, se você quer criar um projeto bacana, oferecer uma coisa interessante para os seus clientes, quer melhorar aquela região e assim ter ganhos financeiros acima da média de mercado, então eu te convido a participar do curso de loteamentos. O curso de loteamentos é meu treinamento online em que eu te ensino como que você faz um loteamento. O que você tem que estudar. A gente vai lá dentro do curso ler a Lei Federal 6766, que é o nosso principal fundamento para esse mercado. A gente vai fazer as principais análises de viabilidade e assim você vai poder empreender nesse mercado com relativa segurança. Beleza, meus caros? Eu espero que nesse vídeo tenha ficado claro como eu enxergo os investimentos em lotes e eu espero te encontrar numa próxima oportunidade.